vamos tentar escrever. Não. Tenta escrever. I decide to come, that's why we live in Portuguese. That's I think I learn Portuguese because communication is very good. I know Portuguese, that's why. Because my husband is a business in Portuguese and my child is studying Portuguese. That's why I think I have to learn Portuguese. You break your second, two, dois. Do you know the class? Sim. Turma. But Anu? So that's it. I'm not sure if you might have to put the last name as well of Martin and yours. Yeah, this kind of session is very important for us, and I think I little bit learning in Portuguese this session. I learn here in food and stationery, school material, and other city places, and make a sentence, and much and more. Yeah, I think in use I day life in a market. I going, and my children is come to school. I will talk with us. Yeah, my child is coming and ask me, what are you learning today, Mama? That's why I'm very happy to explain she and he. Yeah, we play with, I play with she and he. We are very enjoyed game. Yeah, I ask them and they show me she and he have in Portuguese class in school. Yeah, I help them a little, but I think my child is very faster than me. That's why she and he help me. But I think I learn in this session. I think I understand what will she and he says. Yeah. This session is better to understand me in Portuguese. Como é que vamos dizer isso? Agarrando temas que não têm que ser os mais tradicionais numa sala de aula, praticar com eles português. É também, de facto, prepará-los para o contexto académico, e muito do mês de novembro e de dezembro foi praticar com eles apresentações formais, praticar a oralidade, pô-los no centro da sessão e, ok, então agora como é que tu vais apresentar esta ideia? Como é que tu a vais fazer? E mesmo que sejam só 5 minutos, o ter que pensar rapidamente em como é que eu vou conseguir apresentar algo é bom. Comparando, por exemplo, a aulas mais formais, estas sessões de português são mais personalizadas aos participantes e tentamos ao máximo ir de encontro ao que eles nos pedem. E logo aí acho que há uma grande diferença. O 15. O 15, não? Filhos criados? Sim, É isso? exatamente. O que é que isso significa? É esta ideia de inclusão social e de utilizar as culturas e não excluir, muito contra a ideia da assimilação cultural. Nós não queremos uma assimilação cultural, nós queremos celebrar as culturas todas. Acho que é este a grande, pelo menos o meu foco pessoal quando estou a facilitar uma sessão, é sim, estamos a ter sessões de português, mas de alguma forma são quase momentos cívicos, não é? E é um pouco por aí. No âmbito do projeto Sinergia, a Fundação Cidade de Lisboa desenvolveu os Encontros de Diálogo Intercultural. Estes encontros foram sessões de conversação
tertúlias, visitas culturais e ações de sensibilização. A atividade mais constante foram as sessões de conversação. Elas eram exatamente isto, sessões onde migrantes de países terceiros conversavam numa espécie de mesa redonda. Estas conversas eram mediadas por um facilitador da Fundação Cidade de Lisboa e normalmente sempre codinamizadas também por um migrante. O objetivo era pensar e refletir em conjunto e partilhar sobre cultura, sobre gastronomia, tradições, questões sociais, para conseguirmos melhorar a capacidade de expressão de ideias, de comunicação em português. Os grupos foram bastante variados, portanto estes encontros de diálogo intercultural eram abertos a qualquer migrante, a qualquer nacional de país terceiro. Nós tivemos grupos de jovens universitários, jovens do ensino secundário, mães, pais de um agrupamento de escolas com quem trabalhamos, mas também migrantes de comunidade em geral de diversas idades. Normalmente organizámos por idades e por níveis de proficiência em português e foi neste sentido que se adaptaram e se desenvolveram as sessões. Isto porque foram usadas metodologias ativas e participativas para a dinamização dos vários encontros, no sentido em que as pessoas foram auscultadas sobre aquilo que eram as temáticas que mais tinham interesse e necessidade de ver trabalhadas nas sessões. Desenvolvemos vocabulário, a capacidade de conversar em português, de perguntar, por exemplo, as localizações, as direções, a orientação, como chegar a determinado sítio, colocar questões quando não se estava a compreender, no fundo, com o objetivo de criar pontes, capacidades para a integração no país. As ações de sensibilização tinham como público-alvo a comunidade no geral, a comunidade migrante, e foram sempre desenvolvidas com base naquilo que era trabalhado nas sessões de conversação. Por exemplo, os desafios, as barreiras linguísticas, que desafios colocam no acesso aos serviços, que desafios colocam, por exemplo, na relação escola-família, trazer estas questões através dessas ações de sensibilização para a comunidade. E também esta consciência da riqueza intercultural. Fomos recebendo por parte de professores, por exemplo, quando trabalhámos com jovens de ensino secundário, houve uma melhoria, um aumento da vontade, da capacidade de comunicar, de expor as suas ideias nas aulas, de colocar questões aos professores. Fomos percebendo também, muitas vezes as pessoas falavam-nos tinham ingressado num determinado curso que tinha sido partilhado durante as sessões. Portanto, houve alguns feedbacks que fomos recebendo que nos permitiram compreender que houve realmente alguma mudança positiva após ter participado nestas sessões. A Fundação Cidade de Lisboa foi constituída em 1989 pelo engenheiro Nuno Cruza de Cassis, tendo como grande linha de orientação a promoção da justiça social e a construção de um mundo mais sustentável para as atuais e futuras gerações. Nos últimos anos, a nossa intervenção tem-se destacado em 3 grandes áreas: a educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, a integração e interculturalidade e o sucesso escolar e desenvolvimento socioeducativo. Na Fundação acreditamos que as metodologias participativas são um fator diferenciador para o sucesso dos projetos, ao nível dos objetivos e dos impactos gerados, ou seja, das mudanças que queremos ver acontecer. O mesmo se aplica aos nossos projetos com pessoas imigrantes, envolver desde o início, desde a concepção das atividades, passando pela execução, a dinamização e pelo próprio processo de avaliação contínua, ajuda a promover a apropriação do projeto pelo público-alvo, num processo participado que capacita todas as partes envolvidas e que se adapta às reais necessidades e contextos, por oposição a um modelo rígido de intervenção assente no desenho de um projeto em gabinete, que pode estar muito bem fundamentado em termos de literatura, mas que não acompanha as necessidades e expectativas daquelas pessoas no período específico em que estamos a intervir. Eu participo em visitas guiadas, onde temos conhecido vários locais turísticos e não só de cá de Portugal. Participo em aulas de inglês, já participei também em aulas de português,
participo em atividades de conversação, no fundo uma atividade realizada todas as sextas-feiras e quartas, onde são abordados vários temas, dentre os quais a comunicação e os temas mais atuais, onde vamos debatendo, enfim. São, dentre outros, estes. Estou a frequentar o segundo ano do doutoramento em gestão, nesta altura. Sim. Antes de começar a participar, tinha um nível de timidez um pouco mais abaixo, mais um nível de timidez muito elevado, digo, e tem sido reduzido. Tem dado oportunidades para aprender várias competências, né? Dentre as quais que superada a timidez pela comunicação, os debates que a gente cria entre os colegas que participam têm dado para ouvir outras perspectivas e poder dar o seu e ver que é possível aprender, construir, crescer neste aspecto, e as redes de contactos que também vai se criando e a consolidação de amizades e conhecimento assim de amizades, né? Novas pessoas, enfim, com que a gente se cruza e depois continua a falar ao longo dos tempos. Trabalha muito como tal, depois em casa dele vamos só encontrar materiais de madeira. Faz sentido? O nosso modelo de atuação assenta nas parcerias, ou seja, na criação de sinergias com outras entidades que atuam no mesmo território com os mesmos públicos. Acreditamos que só assim conseguimos um modelo de desenvolvimento local e global sustentável, porque complementamos a intervenção uns dos outros e promovemos a aprendizagem entre pares, ao nível das metodologias do projeto, na partilha e reflexão crítica conjunta sobre o quadro da intervenção e até no âmbito dos próprios processos de trabalho. E assim fazemos todos melhor. Decorridos 2 anos da execução do projeto, já podemos elaborar algumas conclusões, reflexões sobre a metodologia e o modelo desta parceria. Esta participação reforçou a nossa consciência da importância de promover processos de reflexão sobre o planeamento e execução das várias ações do projeto, na perspectiva de partilha de experiências e de diferentes olhares sobre a realidade multidimensional das migrações. Reforçou também a consciência da importância de partilhar práticas com outros atores que estão a intervir na mesma área, com vista a identificar desafios, ou seja, o que é que pode correr melhor, e sucessos, o que é que está a funcionar, o que é que está a correr bem e tem potencial de replicação. I am here for last 6 months, but they have been living for almost 1.5 years. We are not very close to here. We are a bit far from. We are from Alcantara, so every day come here only for this. Actually, at the beginning, one of my friends advised me to visit Maur area for their study support. And fortunately, on the same meetings, I got a chance to meet with Carla, and we also enjoyed this.
Yeah, first of all, this music, this is beyond our regular classroom or regular learning. That's why music gives different taste, refreshment. That's why they enjoy. And also for me myself, music is the most powerful thing that really sweeps out all tensions, fatigues, and anything. That's why it gives energy, or it's like the beginning of the new things. So it really refreshes us. That's very important. And also for especially those kids, when they are tired of school practice, when they play with music, they are again refreshed. That's why this is very good, and I feel good to be here. E vocês, meninos, gostam de andar aqui na batucaria? Sim. O que é mais divertido? Tocar bombos. E fizeram novos amigos aqui? Conheceram outros? Sim. Sim. Sim? Vocês também andam no apoio ao estudo, não é? Na Renovar? Sim. Tu também? Sim. Sim, eu conheço. Muito bem. A Batucaria é um projeto, uma atividade que a Renovar já tinha tentado, ou que tem vindo a tentar desenvolver já há alguns anos, tipo um sonho antigo. E de facto o que nós queríamos, a ideia surgiu, e esse é o coração da Batucaria, queríamos usar toda esta diversidade cultural que existe aqui no bairro da Mouraria para, através de uma formação musical e de dança, portanto uma formação mais artística, com todas as vantagens que isso tem para os processos de aprendizagem das crianças, contribuirmos para a maior integração das crianças e jovens das comunidades migrantes residentes no bairro da Mouraria, no sítio onde escolheram viver e onde vivem. Mas a ideia era ir buscar aos participantes o que eles queriam fazer, o que eles queriam trazer, que instrumentos é que eles usam no seu país, o que é que podíamos ir juntando para que no fim do processo a Batucaria fosse uma orquestra mais multicultural e com uma diversidade grande de influências também na música, né, no som e nos ritmos que apresenta. Yeah, so this is, I don't know its exact name in English, but we call it madal in our language. And this is one of the most important musical instrument that we use in Nepal, especially with folk songs. So it really produces good music. The bigger part, the small part. So the brilliant one can produce really nice sound. And you used to do that in traditional parties in Nepal? Yeah. I learned this at home, but in most of occasions, this is the most important instrument. Nessa edição, nós tivemos a participação de mais de 70 pessoas, de 15 nacionalidades diferentes, pessoas que participaram de maneira direta ou indireta. Nós contabilizamos todas as pessoas que vieram aos encontros de comunidade, participaram do bootcamp, deram entrevistas, receberam entrevistas, fotografaram, enfim, todo mundo. Olha, posso oferecer um jornalzinho para vocês? É grátis. Obrigada. Obrigada. Senhores, posso oferecer um jornal? Então não pode. Não posso oferecer? Pode, pois. Também queres um? Eu não consigo ver esta menina de andar aí. Posso oferecer um jornal? Obrigada, bom dia. É aqui a dona Laurina, mas ela não está aí agora. Bom dia, São Francisco. Tudo bem? Sim, olha, o Francisco também escreve no jornal há muitos anos.
Acho que é o que mais teve em todas as edições. Com certeza, com certeza. Nas primeiras não. Nessa última edição, nós tivemos a participação de mais de 80 pessoas de 20 países diferentes. Temos uma crônica sobre a turistificação do bairro, temos um dicionário de questões étnico-raciais, fotografias em preto e branco dos rostos à frente das lojas do bairro. Enfim, cada edição do jornal fala de uma infinidade de assuntos que são de fato trazidas por quem vem para essas reuniões e participa. Há obviamente um anseio como edição ou como instituição que faz a curadoria de todo esse conteúdo, mas é muito interessante o como essa provocação à inteligência coletiva é rica e traz uma certa coerência a todo esse processo. Tchau, tchau. Não, ainda não é a nova. eu já conheci. Já conhece? Sim. Tá bem. Obrigado. A nova já sai final de abril. Tá bem. Tá bem? É grátis. Gostava mesmo. Obrigada. Deixa para a gente ver as nossas fotos. Olha a dona Laurinda. Olha lá. Já veio dona Fátima. O que a gente tenta é, de fato, dar representatividade a toda essa riqueza de pessoas que participam dessa construção. Eu decidi participar da produção do Rosa Maria porque, na verdade, eu já trabalhava com comunicação comunitária no Brasil, com projetos de comunicação comunitária de jornais produzidos de forma participativa em favelas no Rio. Né? Eu trabalhava com isso desde 2009 e achei muito interessante participar de uma experiência de construção participativa de um meio de comunicação em Portugal, né? Por isso que me interessou a ideia do Rosa Maria. E pronto, eu acho que respondeu um pouco às minhas expectativas no sentido de que a comunicação comunitária, para mim, sempre foi muito mais, não só o produto, né? Só o jornal, ou só o produto final do processo, mas o próprio processo, né? A experiência de construir de forma participativa mesmo. Nessa experiência, saem muitos outros produtos, né, desse contato. Assim, isso para mim é muito, até mais interessante para mim pessoalmente do que o produto final. Né? O jornal é lindo, todo mundo olha para o jornal como uma vitória daquele processo. Eu escrevi algumas matérias para o jornal, eu sou jornalista de formação. Né? Eu gostei muito de escrever, mas também a participação nas reuniões, o fato de ser imigrante em Lisboa e conhecer um monte de outros imigrantes de outras nacionalidades, inclusive, outras experiências, e poder aumentar essa rede de contatos também, né, na cidade, tudo isso foi muito interessante também, né? Além de publicar a matéria. Né, o que também para mim é muito interessante, porque eu nunca tinha publicado nada em Lisboa, então, ver o meu nome, né, meu texto no jornal também foi bem massa. O Rosa Maria, o Jornal Comunitário Rosa Maria e a Batucaria são dois projetos que surgem aqui como práticas que a Renovar a Moraria já fazia, não é? E o grande objetivo neste enquadramento e neste projeto coletivo é não só sistematizá-las, mas perceber como é que estas práticas, de facto, como é que atividades que têm como principal objetivo a participação da comunidade para quem se destina, não é? A participação do grupo-alvo, o grupo-alvo como ator e não como receptor de uma formação, de um serviço. Como é que estas ferramentas são, de facto, ferramentas de empoderamento, a que nível, como é que resultam para uma comunidade, que neste caso é uma comunidade de migrantes residente num território específico da cidade de Lisboa, que é a Moraria.
Estes dois projetos, ou estas duas atividades, chamemos-lhe assim, o Rosa Maria Jornal Comunitário da Moraria e a Batucaria, são práticas que a Renovar a Moraria já vinha a desenvolver. O Rosa Maria, por exemplo, é um dos nossos projetos mais antigos, não é? Com algumas intermitências, obviamente, dadas os constrangimentos financeiros e de recursos, mas são dois projetos que nós já vinhamos a desenvolver e que agora, no final deste processo, e era esse o objetivo desde o início, conseguem ser práticas que estão mais sistematizadas enquanto formas de intervir, enquanto ferramentas de intervenção para aquilo que são os nossos objetivos, que é a capacitação e a construção desta comunidade, tendo o grupo-alvo não como destinatário de uma ação, mas como participante, como ator principal. E, portanto, ambos têm isto em comum. Não é? Tudo aquilo que se cria no Jornal Rosa Maria ou na Batucaria vem das pessoas que lá participam, e as pessoas que lá participam são o nosso público-alvo, neste caso, nacionais de países terceiros, portanto, comunidades migrantes residentes neste território da cidade, não obrigatoriamente, mas obviamente pela nossa localização geográfica acabamos por trabalhar com muita gente que é desta região, e no jornal, pronto, é o que faz sentido, porque é o Jornal Rosa Maria. E, portanto, tanto um projeto como o outro têm muito daquilo que é o ADN da Renovar a Moraria, que é precisamente este cruzamento entre culturas e saberes e experiências e entre disciplinas de intervenção, porque não só são ferramentas de empoderamento, de capacitação, como também são de reforço da autoestima, de pertenção, criam um sentimento de pertenção a um grupo e desenvolvem o sentido artístico, no caso da Batucaria. Portanto, eles têm muito em comum, embora sejam atividades em si bastante distintas, mas têm tudo a ver com aquilo que é a nossa visão de como promover uma melhor integração dos cidadãos migrantes no local onde vivem. Dentro do projeto Sinergia, a Casa do Brasil ela tem duas atividades dentro dessa componente, e as duas atividades é o Grupo Acolhida e a Sessão Informativa. Como funciona cada um deles? O Grupo Acolhida, ele é um grupo de ajuda mútua, de suporte, tira dúvidas. Nós costumamos brincar dentro da Casa do Brasil que o grupo, quem faz é o próprio grupo, né? E ele não tem uma temática específica de assunto, ele ocorre semanalmente, às quartas-feiras à tarde, e não existe uma temática específica, um assunto que a gente vai tratar. Geralmente a gente tem algumas ideias, de acordo com o que a gente vem percebendo dos atendimentos que acontecem dentro da casa, de assuntos que a gente vai colocar na pauta do Grupo Acolhido naquele momento. É um grupo que já nasceu amizades, inclusive, já nasceu relações de trabalho, então é um grupo de contato também. Então, mesmo que a gente tivesse algum assunto em mente, a gente acaba direcionando para aquilo que as pessoas trouxeram. Então, dentre todos esses assuntos que chegam na Casa do Brasil, a gente vê quais são os assuntos mais buscados, e dentro desses assuntos aqui a gente elencou quais que seriam os principais assuntos para colocar nas temáticas da sessão informativa. E ela é temática por quê? Porque existe uma pessoa especialista para falar sobre aquele assunto que foi colocado. Então, por exemplo, na maioria das vezes, quem dá essa sessão informativa é a Patrícia Perê, que é advogada, inclusive ela é advogada da Casa do Brasil, e ela participa das sessões junto com a gente. Eu conheci a Casa do Brasil por meio de uma amiga, e desde então eu passei a correr atrás dos meus documentos. A Casa do Brasil me ajudou bastante. Hoje eu posso dizer que eu tenho todos os documentos necessários a um imigrante, do ponto de vista brasileiro, aqui em Portugal. Eu não sei como é que funciona em outras nacionalidades, apesar de que a Casa do Brasil ela também atende qualquer pessoa de outra nacionalidade para também apoiar. E então eu sou muito grata à Casa do Brasil, não só por toda a equipe, mas também por todas as sessões informativas que a Casa do Brasil promove, são muito importantes. Eu participei de uma, dentre várias, que me marcou muito, que foi a parte contábil. Para quem quer abrir alguma atividade, quem deseja ter mais informações de como obter até mesmo algum auxílio financeiro do governo português. Então é isso, sou muito grata à Casa do Brasil, vocês me ajudaram muito, vocês me apoiaram bastante. Hoje eu não sei se eu teria todas as condições que eu tenho hoje do ponto de vista legal e informativo se não fosse a Casa do Brasil.
Tá, olha, eu gosto de estar ali o próprio grupo já diz acolhida e pela Casa do Brasil também, que eu gosto da atmosfera, gosto de estar ali, gosto das pessoas que trabalham ali, sempre fui muito bem recebido. E o grupo acolhida é a questão da troca da experiência, né? Como? Agora que vou fazer 2 anos que estou cá, e é bom saber das coisas, quem está chegando, quem já está há muito tempo, e através do grupo acolhida a gente tem muitas experiências, muitas vivências, muitos relatos. Eu sempre digo, coisa que aconteceu com alguém e não aconteceu comigo, coisa que aconteceu comigo e não aconteceu com alguém. Ali a gente troca a experiência. E também para conhecer como um chega num país assim e não sabe que rumo tomar, né? E eu fui lá e gostei. E eu gosto sempre de ir, sempre que posso vou. Só se às vezes estou trabalhando e pronto, aí não posso, mas sempre que posso estou ali. E gosto também da convivência com as meninas lá. Não é este sentido, é o grupo que faz. Só tem um direcionamento de alguém da casa, que é necessário em toda reunião, ter um guia, um cabeça, alguém que direcione, né? Dê as falas, dê as pautas, né? Mas geralmente tem uma pauta, a gente vai falar hoje sobre moradia, ou sobre trabalho, ou sobre a língua portuguesa, não sei. Mas sempre foge do assunto, e isso eu acho interessante. Outras pessoas já entram com outro assunto, aí a gente já passa, mas não perde o sentido de esclarecimento, porque tudo é válido lá. Eu acho que tudo é válido. Eu posso estar falando aqui da língua portuguesa e outro, eu quero saber sobre o hospital, como eu faço ter saúde. Eu acho que tudo isso é válido. Como a gente diz lá no grupo, aqui a gente nasce de novo, né? A gente não perde a nossa característica, que eu sempre falo lá no grupo, nossa maneira de agir, de pensar, mas a gente tenta adaptar uma nova realidade. É a questão da resiliência, né? Você não mudar o outro, não mudar, mas sim se adaptar a uma nova realidade. E lá o grupo foca muito isso. E confesso mesmo, sou muito grato porque eu passei por uma situação complicada e os gabinetes de lá me orientaram e tudo foi perfeito. Eu acho que se não tivesse essa ajuda de lá, não vou citar nomes, mas digo em nome da casa, se não tivesse essa ajuda da Casa do Brasil, a coisa teria sido mais complicada, mas foi tudo solucionado assim rapidamente, né? Então eu tenho essa gratidão e gosto mesmo particularmente da atenção que eu tenho lá. A Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos que trabalha há 28 anos na área da garantia de direitos às pessoas migrantes em Portugal. E temos desenvolvido ao longo desses anos vários projetos na área do acolhimento, da integração e em outras áreas também, como a cultura e, sobretudo, o ativismo, para sempre voltado à garantia de direitos às pessoas migrantes. E o projeto Sinergias, ele veio mediante uma parceria com outras 2 organizações, que é a Fundação Cidade de Lisboa e a Renovar a Moraria. E nós pensamos nesse projeto por conta das nossas atividades participativas aqui, que utilizam metodologias participativas e, no fundo, gostaríamos de criar uma sinergia e também de transportar um pouco para fora de que forma as associações e entidades que trabalham para a garantia de direitos às pessoas migrantes têm usado metodologias como de grupo, que promove a participação das próprias pessoas migrantes nesse processo de transformação. E as nossas atividades são o Grupo Acolhida, que é um trabalho já bastante antigo na associação, que começou em 2012 e aqui no âmbito do Sinergia em Ação, o que nos une, pudemos integrar essa atividade no projeto, e ele promove a partilha de experiência e quem sou eu nesse processo de imigração, e promove essa participação também na reflexão acerca do que está mal, do que nós podemos mudar em termos de políticas públicas e de respostas a nível também do próprio país, do próprio Portugal. Depois temos o ciclo de sessões informativas, que também é uma atividade muito antiga na casa, desde a sua fundação, que nós promovemos sessões participativas, em que temos uma advogada, por vezes outras convidadas também, que falam acerca de temas específicos, como
como é que se dá a regularização em Portugal, ou questões mais específicas como a migração no feminino, também sobre a lei da nacionalidade e outras questões. É importante aqui ressaltar também uma preocupação desse projeto foi de que forma nós poderíamos levar para fora as metodologias que as associações desenvolvem e, sobretudo, de como que elas envolvem as pessoas migrantes no seu processo de integração também e de garantia de igualdade na comunidade portuguesa. Dentro do projeto, quando ele foi pensado, é importante também ressaltar que o projeto foi escrito e desenvolvido pelas 3 organizações, desde a sua elaboração e depois implementação, foi sempre através das 3 organizações, não só da Casa do Brasil, acho que isso também é importante. E temos uma atividade que é comum, na verdade é uma componente que nós chamamos assim, que foi comum ao longo do projeto, que se chama sinergia associativa. E dentro dessa componente, nós desenvolvemos 3 atividades. Uma delas é um documentário que pudesse retratar de que forma esse trabalho foi feito ao longo do desenvolvimento do projeto. E a outra é um manual que também refletisse as boas práticas que essas organizações desenvolveram, não só ao longo do projeto, mas também em outras atividades das organizações. E um seminário final, que pretende demonstrar de que forma ambas as atividades foram feitas ao longo do projeto pelas organizações, que culminam no produto final, que também é uma forma de sustentabilidade, de divulgação de como esse trabalho foi desenvolvido. Portanto, a minha participação aqui no projeto centra-se em 2 componentes. Por um lado, na organização dos focus group e na participação e moderação de um conjunto de debates que são criados com o objetivo de colocar diferentes atores dentro das associações a debaterem o significado das metodologias participativas. É uma sinergia que parte de um conjunto de associações que têm como elemento comum a utilização de metodologias participativas na relação com populações migrantes, e aquilo que foi interessante desde o início da minha participação neste processo foi justamente perceber este momento de desenvolvimento daquilo que são estes espaços que estas 3 associações criaram no sentido de facilitarem estes processos de incorporação permanentes das populações migrantes nos contextos de recepção e fazem-no por via de uma relação direta, próxima, de uma imersão naquilo que é o cotidiano destas populações migrantes e auscultando justamente aquilo que são as suas necessidades e trazendo essas populações justamente para o centro do processo de produção dos instrumentos de recolha de informação sobre as populações imigrantes. Pronto. Do ponto de vista da academia, do ponto de vista dos cientistas sociais, dos sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, etc., esse é um aspecto fundamental até do ponto de vista da epistemologia e dos instrumentos com que nós trabalhamos, dos conceitos e ferramentas com que nós trabalhamos diariamente, que é justamente permitir uma realidade, a realidade das populações imigrantes que são habitualmente tratadas como um objeto, que façam parte justamente desse momento de construção dos elementos de inquirição, não é? Que depois dão origem ao conhecimento. E aquilo que foi também um momento de aprendizagem para nós, que começámos a trabalhar com estas associações que estão no terreno, utilizando metodologias participativas, é justamente o momento de a reaprendizagem do processo de construção do conhecimento. E, portanto, quer com a Casa do Brasil, quer com a Associação Renovar a Moraria, quer com a Fundação Cidade de Lisboa, a realidade a que nós tivemos acesso é justamente uma realidade que
trata as populações imigrantes a partir de um conjunto de premissas que estão habitualmente afastadas, estão habitualmente distantes do modo como a academia constrói o conhecimento sobre estas populações. Bom, aquilo que nós percebemos nestes focus group e por via da participação nas iniciativas e nas atividades que estão no âmbito, que são desenvolvidas no âmbito do projeto de sinergias associativas, é que há justamente aqui uma grande complexidade, uma grande heterogeneidade, uma grande pluralidade de atores, de percursos, de trajetórias, de expectativas, de competências por parte destas populações migrantes, não é? E, portanto, essa heterogeneidade, essa pluralidade, essa complexidade requerem, de facto, que estes sujeitos sejam ouvidos e sejam parte integrante deste momento, não é? Portanto, de observação, deste momento de inquirição e do momento de construção do conhecimento sobre a realidade em que estão agora inscritos. E, portanto, da nossa parte, foi bastante interessante perceber como é que 3 associações com âmbitos diferenciados. Há aqui um conjunto de competências, de desenvolvimento de competências e de relações circulares que são muito interessantes entre estas 3 associações e que depois acabam por estar plasmadas, acabam por estar plasmadas num documento de síntese que servirá de manual de boas práticas que possa ser replicado de alguma forma, consultado, no sentido de outras associações poderem querer ter um olhar mais detalhado, mais aprofundado sobre estas experiências. Portanto, há de facto uma grande pluralidade que desafia qualquer leitura mais essencialista sobre o que são os imigrantes, o que são os brasileiros, o que são os nepaleses, o que são os chineses, etc. E desse aspecto também foi uma aprendizagem muito, muito interessante participar nessas iniciativas. Há de facto uma questão de participação, há uma questão também de pertença que é desenvolvida e há também uma lógica de partilha e de autorrepresentação, não é? Portanto, de legitimação da presença do próprio no espaço público. Estas populações não são populações monolíticas, não é? Portanto, não trazem um conjunto de ideias e não são fechadas sobre si próprias. O contexto de recepção às sociedades receptoras não são elas próprias realidades também monolíticas, homogéneas e fáceis de definir, não é? Portanto, por mais que alguma imprensa o queira transmitir, a verdade é que é no encontro destas realidades múltiplas, destas realidades muito flexíveis, muito plásticas, que os sentidos também e os significados se vão construindo por via desta relação também de alguma interculturalidade que é desenvolvida no âmbito do processo migratório. E, portanto, há de facto aqui um conjunto de lógicas que são muito interessantes de observar e que estão presentes no manual de boas práticas e que vão permitir, de alguma forma, destacar e sublinhar aquilo que são os aspectos muito positivos e particulares destas experiências em termos de metodologias participativas e que me parece que terão também um efeito do ponto de vista da academia e da investigação que é feita com populações imigrantes, no sentido em que também nos obrigam a colocar em questão um conjunto de pressupostos de partida para a pesquisa e para a produção de conhecimento.